Boa tarde a todos. Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que vocês vêm aprendendo durante essas semanas, que é a água. Vocês vieram aprendendo no decorrer aí dos dias, as características da água, os tipos de água, e hoje nós vamos relembrar o que nós aprendemos na aula passada. Na aula passada, nós falamos dos estados físicos da água, que nós vimos que são 3, que é o estado líquido, que é a água que nós bebemos, as águas encontradas nos rios, nos lagos, nos oceanos, nos aquíferos. Tem também a água em estado sólido, que nós temos aí, na nossa casa, na nossa geladeira, nós conseguimos preparar o gelo, a neve, o gelo das geleiras, são exemplos, de água em estado sólido. E nós também temos, o estado gasoso, que é o estado em que a água ela está presente no ar na forma de vapor. Nós vimos também na aula passada as mudanças de estado físico da água, que são 4. A evaporação, a água ela passa do estado líquido para o estado gasoso. A condensação, a água ela passa do estado gasoso para o líquido. E a solidificação, a água passa do estado líquido para o sólido. E a fusão, a água em estado sólido passa para o estado líquido, ok? Nós vimos também que no nosso planeta não há produção de água, Então, a água que existe hoje é a mesma de milhões de anos atrás. A água, ela não é produzida, ela está circulando, constantemente entre os ambientes e os seres vivos. E aí, nós vimos, eu coloquei essa imagem, que foi a imagem que eu usei na aula passada, que ela resume aí o ciclo da água, Nós vimos que a luz solar, ela provoca a evaporação da água. Agora, a água, em estado gasoso, ela vai subir das camadas mais altas da atmosfera, onde a temperatura é mais baixa, e aí, quando ela chega lá, ela passa do estado gasoso para o líquido, que nós chamamos de condensação. E é aí que formam as nuvens, E nós aprendemos também que a nuvem nada mais é do que uma grande quantidade de gotículas de água, Quando essas nuvens estão em locais muito frios, essas gotículas elas podem se solidificar e se transformar em neve ou então no granizo. Ao iniciar a chuva, que é um processo, que nós chamamos de precipitação, essa água volta a retornar à superfície terrestre. E aí, o que acontece? Ela atinge novamente os rios, os lagos, os oceanos, ela infiltra no solo, chegando até os aquíferos. Ok, quinto ano? Então, na aula passada, eu deixei no cronograma, eu deixei para vocês uma atividade para ser feita após a live. E aí nós vamos fazer a correção. Conto com a participação de todos. Vamos lá. Número 1. Quem vai ler para mim? Eu, tia, posso ler? Pode, Luísa. Pode fazer a leitura, Luísa. A água apresenta características que são essenciais para as funções que ela exerce nos seres vivos e no ambiente. Letra A. Nunca está observando um copo cheio de água. Ajude-me a se lembrar de como se chamam as características da água completando as frases abaixo. Ok. Número 1. Luísa, você pode me ajudar a responder essa questão? Já que você já está comigo. Claro. Então, vamos lá, Luísa. Número 1. A água não tem cor, ou seja, ela é... Incolor. Vamos ver, hein?
Incolor. Parabéns. 2. A água não tem cheiro, ou seja, ela é... Inodora. Isso. 3. A água não tem gosto, ou seja, ela é... Insípida. Parabéns, isso aí. Show de bola. Obrigada pela participação. Nada. Letra B. Quem vai poder ler para mim agora a letra B? Uma outra pessoa? Eu. Pode ler. Eu. Caio. Tá com o nome de Caio. Pode É ler a para mim. Carol, Ana Carolina. Ah, Ana Carolina. Pode ler, Ana. Ao caminhar pelo quintal, Lucas observou pequenas gotas de água sobre uma folha e, imediatamente, relacionou esse fato a outra característica da água, a qual faz a superfície da água funcionar como uma película elástica. Que característica é essa? Qual característica é essa, gente? Que a superfície da água funciona como uma película elástica. Tensão superficial. Como? Fala aí, Ana, para mim. Pode falar você então, Cauã. Tensão superficial. Parabéns, é a tensão superficial, né? Ela é capaz de sustentar um inseto pequeno ou então um objeto, né, bem leve. Nós vimos isso daí também. Vamos lá, próxima atividade, atividade 2. Quem pode ler para mim? Eu, tia Alissa Lucas. Pode, Alícia. Faz a leitura para gente. A quantidade de água disponível para consumo é limitada. Por isso, muito se discute sobre formas de economizá-la no uso diário. Observe as imagens ao lado e escreva 2 formas de economizar água. Então, gente, essa atividade estava pedindo para vocês colocarem, escreverem aí 2 formas que nós podemos economizar a água. Alice, o que você colocou? No número 1, eu botei desligar a torneira ao escovar os dentes. E no número 2, eu botei varrer a calçada ao invés de usar a mangueira, usar a vassoura. Ok, isso, excelente. Mas alguém quer falar o que escreveu? Se alguém escreveu alguma coisa diferente? Bruna. Pode, Bruna, fala pra gente. Tomar banhos rápidos e reutilizar a água da máquina de lavar para molhar as plantas. Ótimo, isso aí. Obrigada. Então, gente, olha, diminuir o tempo do banho é uma forma da gente economizar. Fechar a torneira ao escovar os dentes. Não deixar a mangueira ligada ao lavar o carro. De preferência, quando for lavar o carro, alguma coisa assim, lavar com balde ao invés da mangueira. E reutilizar a água da lavagem de roupas para limpar o quintal, né? Às vezes quer jogar na calçada, reutilizar e não pegar água limpa, potável, né? Para limpar quintal e calçadas. Ok? Vou para a próxima. Mas, tia, era para escrever 2, né, um quadradinho ou era só uma? Era para escrever 2. Eu dei mais exemplos, né? Para vocês terem uma noção, ok? Ok, muito obrigada. Então, vamos lá para o próximo. Número 3. Alguém pode me ajudar lendo aí a atividade para gente? Pode ler, Cauã. Analise o esquema sobre as mudanças de estado físico da água e o ciclo da água na natureza. Depois faça o que se pede. Pode ler a letra A. Complete as frases escrevendo onde podemos encontrar águas nos diferentes estados físicos da natureza. Então, vamos lá. No estado gasoso, a água no ambiente, ela forma... O que ela forma, gente, no estado gasoso? Nuvens. Ó, vamos lembrar que a nuvem é a água em estado líquido. Em estado gasoso, ele vai formar o vapor d'água, ok? Somente o vapor.
No estado líquido, a água no ambiente forma... O que a água forma no estado líquido? Tem várias coisas, né? Lagos, rios, Lagos e aquíferos. etc. Ótimo, né? As nuvens, as chuvas, os rios, os lagos, os oceanos, né? Tudo isso aí tá certinho. E no estado sólido, a água no ambiente forma Neve ou granizo. Neve, gelo, gelo. isso. Ok? Fizeram a correção aí certinho? Sim. Posso passar para o próximo? Só mais um pouquinho, tia, rapidinho. Show! Pode ir, tia. Ok. Letra B. Quer ler para mim, Rafaela? Letra B? Tá bom. Ainda na página 59, né? Isso. Ah, então tá bom. Letra B. Escreva o nome das mudanças de estado da água representadas pelos números 1, 2 e 3 no esquema. Em seguida, relacione-as aos estados inicial e final da água. Ótimo, obrigada. Então, agora nós vamos analisar essa figura aí e vamos ver. Vamos lá, gente. Número 1. O que ele representa aí? O número 1. Evaporação. Evaporação. Ele representa a evaporação, né? Com a luz solar, as águas aí, tá mostrando a água do rio, né? Evaporando. Número 2. O que mostra aí? Condensação. Condensação. Parabéns, né? Tá mostrando a condensação, esse vapor, né, de água, ele chega na parte mais fria da atmosfera e ele se condensa. E a número 3, presta atenção nessa número 3, a setinha aí, o que está mostrando pra gente? Como que é o nome dessa mudança? Precipitação. Ótimo, Luísa e Cauã, solidificação. Parabéns. Agora nós vamos relacionar, né, com as frases seguintes. Então, vamos lá. Como que eu chamo o processo em que a água passa do estado gasoso para o líquido? Condensação. Condensação. E do líquido para o sólido? Solidificação. Solidificação. Ótimo. Solidificação. E do líquido para o gasoso? Evaporação. É a evaporação. Ótimo. Agora eu vou pedir mais um aluno para ler a letra C. Quer ler, Leonardo, para gente? Pode ler a letra C, fazendo favor. Assinale a imagem que representa a mudança de estado da água e que está faltando no esquema. Depois, complete as frases escrevendo o nome desse processo. E o estado inicial e o final da água. Ok, obrigada. E aí, gente, qual a mudança de estado da água que está faltando lá na letra B? Sólido para o líquido. Sólido para o líquido. E como que é o nome desse processo, dessa mudança de estado? Quem é que lembra? Quem é que lembra o nome? Precipitação. Não. Ó, precipitação é o processo que nós chamamos... É a chuva, né? A chuva nós chamamos de precipitação. Fusão. Quem foi que respondeu aí para mim? Eu. Ah, isso aí, Thales. Tá faltando, então, a fusão. Thales, então me ajuda. Qual imagem que você marcou? A primeira ou a segunda?
o gelo. Isso, o gelo, isso aí. Certinho, né? O gelo ele está em estado sólido, né? E ele está passando para o estado líquido, que nós chamamos de fusão. Agora vamos lá, gente. Aqui em casa é a mesma coisa. Agora vamos completar a nossa frase. Quem é que fez e quer me ajudar a completar essa frase? É aqui, a Rafael. Me ajuda, Rafaela. Então vamos lá. O que você colocou aí? Na líquida. Não. Qual é o nome da mudança que aconteceu ali, que a tia Renata acabou de falar? Fusão. Isso. Na fusão, a água passa do estado Sólido para o líquido. ótimo. A água passa do estado sólido para o líquido. Então, ó, na fusão, a água passa do estado sólido para o líquido, ok? Façam aí a correção, por favor, para a gente ir para a próxima. Fizeram? Agora é a página 60, né? Então, agora nós vamos lá para a página 60. Tá vendo que a tia Renata colocou a imagem aí de novo para vocês? Para a gente acompanhar, para a gente continuar acompanhando. Vamos lá. Letra D. Quem pode ler para mim? Eu, tia. Pode ler, Bruna. Escreva o nome dos processos indicados pelas letras A, B e C no esquema. Em seguida, relacione-os às suas expectativas definições. Então, gente, presta atenção. Agora nós vamos escrever o nome dos processos. Nós não estamos mais falando de mudanças de estados físicos da água, ok? Estamos falando de alguns processos que nós vimos lá no ciclo da água. Vamos lá, me ajudem aí. Letra A. O que representa aí essa letra A? A chuva caindo. O que representa? Como que é o nome desse processo? Precipitação. Isso aí. Letra B. Essa água que caiu na chuva está entrando no solo. Como que eu chamo esse processo? Transpiração. Ó, ela está infiltrando o solo. Como que eu chamo? Infiltração. 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 Ótimo. Letra C. Como que é o nome desse processo? Gente, tem aluno com o microfone aberto e a gente escuta tudo que está acontecendo aí. Obrigada. Olha só. A letra C, qual processo que é esse aí? Transpiração. É a transpiração. Agora vamos... Ótimo, isso aí. Agora vamos lá. Qual é o fenômeno em que a água presente nas nuvens cai na forma de chuva, neve ou granizo? Precipitação. Precipitação. Nossa, vocês estão fera. Processo em que os seres vivos liberam água para o ambiente. Transpiração. É a transpiração. E o processo em que a água da superfície penetra no solo, podendo alcançar os aquíferos. Infiltração. É a infiltração. Ok? Vamos para a próxima. Andressa, você lê a número 4 para gente? Ótimo. Use as palavras em destaque e indique para transformações da água que acontece também imagens abaixo. Ótimo. Então, olha só. Eu tenho aí as seguintes palavras.
fusão, evaporação e transpiração. Vamos lá. Gente, essa água aí parece que é uma chaleira. O que está acontecendo aí? Evaporação. Ótimo, evaporação. E essa segunda imagem, o rosto todo suado? Transpiração. E esse picolé aí derretendo? Fusão. Parabéns, isso aí. Conseguiram fazer a correção? Sim. Então, posso passar para o próximo? Pode. Então, vamos lá. Agora, vocês vão pegar a apostila de vocês, vão abrir na página 26. Vamos lá. Tô vendo que tem RA. Olha só, nós, vimos a importância da água para os seres vivos. E agora nós vamos ver o seguinte, a vegetação e a qualidade da água, né? No que a vegetação pode ajudar, na qualidade da água, ok? Alguém pode ler para mim esse primeiro parágrafo? Posso ler, tia? Ana Clara. Calma, César. Pode ler, Ana Clara. Ana Clara. Tá. As plantas absorvem a água pelas raízes e a utilizam no processo de fotossíntese e no transporte de substâncias entre as folhas, o caule, as flores e os frutos. Assim como os animais, as plantas liberam parte dessa água do ambiente por meio da transpiração. A água sai sob a forma de vapor, sendo gasoso pelas folhas. Ótimo. Então, gente, presta atenção. Nessa página aí 26, nesse pedaço, ele está falando ainda dos benefícios da água para a vegetação, tá? Agora nós vamos ver o contrário. O que essa vegetação ela pode estar ajudando, beneficiando a água, ok? Vamos lá. Você sabia? A água liberada pelas plantas na transpiração contribui para manter a umidade do ar, que é o vapor d'água existente no ar que respiramos. A manutenção da umidade do ar em níveis adequados contribui para a formação de chuvas. Além disso, é importante para a saúde do corpo humano, principalmente para o sistema respiratório. Então, gente, essa transpiração aí que as plantas fazem, ela ajuda a manter a umidade do ar, ok? E aí ajuda também na formação de chuvas, influencia na temperatura, na sensação térmica, e também na nossa saúde. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Vocês fecham para mim, por favor? Sim. Além... Cauã, você lê para mim esse parágrafo? Fazendo favor? Tá. Além de as plantas serem essenciais para a manutenção do ciclo da água, as matas e florestas que ficam nas margens de rios, lagos e outros corpos d'água, chamados de matas ciliares, contribuem para a manutenção da qualidade e da quantidade de água nos rios. Então, gente, olha aí o que ele falou sobre as matas ciliares. O que são essas matas ciliares? E elas são importantes, elas contribuem para a manutenção da qualidade e quantidade de água nos rios. Então, vamos ver o que são essas matas ciliares? Isso aí não tem na apostila de vocês, tá, gente? Presta atenção. As matas ciliares
São formações vegetais localizadas ao redor dos cursos d'água. Gente, a vegetação que é encontrada nas margens dos rios, né, dos lagos, ok? Elas recebem esse nome porque são muito importantes para a proteção de rios e lagos, assim como os nossos cílios protegem os olhos. Então, olha só, ela é muito importante para ela proteger aí esses rios, tá? As matas ciliares possuem diversas funções, sendo a principal delas proteger o ambiente aquático da erosão do solo. Elas impedem que o solo das margens caiam na água e cause o assoreamento. O que é assoreamento? Ó, a tia Renata colocou aí embaixo, né? O que é o assoreamento? Que é o acúmulo de sedimentos no fundo de um rio, tá, gente? Sedimentos, eles são resultantes da erosão, tá? São pedacinhos de solo e de rochas deteriorados, né, que caem nesse rio. Sendo assim, a mata, ela ajuda a manter aquele ecossistema saudável e em equilíbrio. Outra questão também é que essas matas, elas impedem que aconteçam assim, que nas enxurradas, né, que caiam produtos tóxicos ou então outros poluentes dentro da água, ok? Agora eu coloquei aí duas imagens para vocês. A primeira, a imagem de um rio, né, com a mata ciliar aí nas margens desse rio, ok? Olha só, as matas que se encontram nessas margens realizam a função de segurar ou fixar o solo, evitando que a água do próprio rio e também das chuvas provoquem a erosão. Então, olha a figura 2, a figura de baixo, né? Aconteceu aí em uma das margens a remoção da mata ciliar. Olha aí, ó. Então, quando essas árvores são retiradas pelo ser humano, o solo ele fica desprotegido e o processo de erosão acontece gerando mais e mais sedimentos, né, que causam o processo de assoreamento. Olha só o que acontece, gente. Olha aí o rio. Essa área aí, ó, que sofreu a erosão, ela caiu aí, ó, no fundo do rio, né? Esse rio, ele perdeu profundidade. Então, assim, essas matas, elas são muito importantes para os rios, ok? Então, quando acontece esse assoreamento aí, diminui a velocidade, né, da vazão de água, pode acontecer enchentes, cheias, né, até inundações, ok? Vamos lá. Agora, na página 27, tem um textinho que fala por que as plantas... Oi? Sobre essa matéria aí que você falou dos sedimentos de terra na água, muitas vezes que eu já vi em programas assim de natureza, já formou-se bancos de areia, que impede. Isso. Se um barco está indo para pesca, ele pode ficar atolado em um banco de areia, ou até mesmo um lago ou um rio não vai poder mais ter locomoção de jacarés ou animais selvagens ou barcos, por causa que a terra já está em uma elevação muito grande, aí eles não conseguem ter muito espaço para nadar assim ou se camuflar embaixo. Ótimo, ótima observação, Cauã. É isso mesmo, né? Além de prejudicar o rio, um dos maiores prejudicados com esse assoreamento é o próprio ser humano, não é verdade? Igual você falou, né? A questão da navegação, né? Às vezes depende ali, uma pessoa que depende da pesca e não vai ter mais, né, os peixes que ele costumava ali pescar para o próprio sustento. Ótima colocação. Então, vamos lá. Por que as plantas são importantes para a qualidade do solo? Vamos descobrir. Cauã, aproveitando que você já está, né, estava aí falando, você lê para a gente esse primeiro pontinho? Tá. A copa das árvores acumula a água da chuva e parte dessa água evapora.
Isso contribui para que os rios não transbordem em caso de chuvas fortes. Isso. Então, o que que acontece? Quando chega aquela chuva muito, muito, muito forte, né? Que tá vindo grande quantidade de água, a tendência é o quê? Né? Se essa água toda cair, esse rio pode transbordar, né? Com as matas nas margens, um pouco dessa água ela é acumulada nas folhas, né? Nas copas da árvore. O próximo, pode ler para mim, alguém? Posso ler, tia? Pode ler, Luísa. A água retirada das copas que não evaporam fica das folhas ou escorre pelo tronco das árvores, chegando ao solo com mais suavidade do que se a água da chuva caísse diretamente sobre ele. Isso, então olha só, essas árvores, né, essas folhas, elas amortecem, né, a queda dessa água no solo, né, evitando assim a erosão. Vinícius, você quer falar? Vinícius levantou a mão, você quer falar, Vinícius? Fazer alguma observação? Não? Então vamos lá. O próximo, gente, quem pode ler para mim? Posso ler, tia? Francisco, lê para mim, Francisco. Francisco tá aí? Tia, parece que quase ninguém está participando. Quem quer Verdade. ler esse próximo? Posso ler? Deixa eu ler. Davi. Pode ler, Davi. Davi. Tá bom. Deixa eu. Ah, tá. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais. Isso o protege e evita que se fornecem enxurradas em um solo sem proteção. A força da água remove os nutrientes e carrega o solo para longe, em um processo chamado de erosão. Se o solo for levado para dentro de rios ou lagos, ocorre um fenômeno chamado de assoreamento. E esses corpos d'água vão ficando cada vez mais rasas pelo acúmulo de terra. As raízes das plantas também ajudam a evitar a erosão, pois formam uma rede que segura o solo. Ótimo. Então, isso daí está falando do que nós vimos, né, no slide anterior, sobre o assoreamento, né? Como que essas florestas, essa vegetação ajuda, né? Que não aconteça essa erosão. Elas meio que seguram o solo, né? Para evitar que quando cair uma água muito forte, né, da chuva, ou até a mesma água do rio, né, não consiga carregar esse solo para o fundo dos rios. O próximo, quem pode ler para mim? Tia, Rafaela. Pode ler, Rafaela. Bruno. Pode Tá. ler, Rafaela. Como o solo das florestas tem a proteção das raízes nas plantas, a água é absorvida em quantidades uniformes, em um lugar sem vegetação. O solo tende a absorver menos água, pois grande parte dela escorre pelas superfícies e se acumula nas partes mais baixas do terreno, formando alagamentos. Ótimo. Né? Então, um lugar que ele não tem a vegetação, o que pode acontecer? Pode estar acontecendo, né, escorrendo essa água pela superfície e acumulando na parte mais baixa quando acontece aí os alagamentos. Ok? Bruna, lê o próximo pra gente. Eu vi que você... A água que é retirada do solo da floresta se infiltra e alcança reservatórios subterrâneos de água, ou é levada lentamente em direção aos rios e outros corpos d'água. Se a água fosse levada toda de uma vez, no momento da chuva, o rio poderia transbordar. Além disso, em épocas de pouca chuva, o rio poderia até secar, porque não haveria reserva subterrânea suficiente para abastecê-lo. Ótimo.
As florestas também ajudam a reter poluentes, dificultando a chegada deles aos corpos d'água, que nós falamos também, né, gente? Na hora de uma enxurrada, né, essa vegetação, ela impede, né, que produtos tóxicos e poluentes cheguem até os rios, né? E nós falamos dessa questão, né, dos prejuízos que causam assoreamento. Imagina também se, além do assoreamento, né, dessas erosões, acontecesse também nos rios o acúmulo de lixo, né? A situação seria muito pior. Então, o que nós temos que perceber é que nós precisamos cuidar, né, do meio ambiente, da natureza, porque as pessoas que mais sofrem com o desmatamento, né, com a poluição, somos nós mesmos, os seres humanos. Ok? Então, a nossa aula de ciência foi... Pode falar. Eu tenho um exemplo, mas eu não sei se vai servir como um. Posso falar? Pode. É tipo um prédio. O prédio tem uma coluna, né, que sustenta uma montanha, o prédio, né? Se alguém tirar essa coluna, o prédio pode cair. Então, serve como exemplo, eu acho. É como se a nossa vegetação, então, né, usando esse exemplo, como se a nossa vegetação, a mata ciliar, fosse essa coluna, né? Retirando essa mata ciliar, o que acontece? Esse solo que está exposto, né, com o tempo, com chuva, com o vento, com a própria água do rio, esse solo ele vai se deslocando, né? Esses sedimentos vão se acumulando lá no fundo do rio, ok? Então, gente, por hoje é isso aí, a nossa aula de ciências. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Até Tia,